Nifamba nawe, mina nawe nakupenda, kupende we. Nifamba nawe, mina nawe nakupenda, kupende we. Munga chavi bateli vanga, niyo kilangela, sula mishoti mama na wanga, niyo kilangela, niyo kilangela, niyo kilangela, niyo kilangela, niyo kilangela. Munga chavi bateli vanga, niyo kilangela. Professor, gostaria de fazer uma pergunta. No dia de hoje, nós lemos sobre a questão dos valores na escola. Fala para mim, o que é que o professor leu e entendeu sobre o assunto? São 3 textos, basicamente. São 3 textos? São 2 curtinhos e um maior, que é esse aqui do Aprender a Viver, de José Maria Puig, que é um outro texto de um livro chamado Educação e Valores, Pontos e Contrapontos. A organizadora é Valéria Amorim Arantes. E, professor, o que a Valéria... A organizadora é a Valéria. Agora, o autor, parece-me que ele coloca que há uma maneira de passar valores que são através dos encontros do professor e do aluno. Nesse sentido, sim. O que você entendeu sobre esses Tem encontros? elementos positivos aqui no texto, mas de modo geral, eu não gostei desse texto. Sabe por que eu não gostei dele? Porque ele separa o conteúdo didático, pedagógico, seja lá qual, no meu caso eu sou professor de história, de um componente transversal que ele chama valores. E no meu entender não há essa separação, pelo menos em história. Está tudo intrínseco, está tudo misturado. A gente, no dia a dia, mesmo quando está ensinando história, a gente está ensinando valores, está questionando os valores. Tem uma outra coisa, ele usa muito essa terminologia da moral, sabe? É questionável, porque moral é histórica, é social e transitória e contextual. Então, moral tem que ser relativizada, ética não. Ética trata de princípios. Certo. Moral é como esses princípios se conformam num contexto social qualquer. Uma coisa é a moral burguesa do século XIX na Inglaterra, outra coisa é a moral burguesa nos Estados Unidos, em Nova York, neste exato momento. Uma outra coisa é a moral de uma favela em Campinas, outra coisa é a moral dos 367 deputados que votaram no dia 17 de abril em nome da família, de Deus e dos filhos. São morais diferentes, entendeu? Questionáveis, né? Aí ele separa isso. Então, na disciplina História, a gente não costuma fazer não, porque é tudo muito misturado. Uma coisa é a moral dos faraós, ou dos hebreus antigos, ou da Grécia Antiga, ou dos povos indígenas, ou dos povos das nações africanas. Outra coisa é a moral da família imperial no Brasil. E outra coisa é a moral escrava, na senzala. Mas... Então, o tempo inteiro a gente está tratando de moral, e a moral é histórica, relativa e muda. Agora, ética, princípios, não. Aí, uma das coisas que a gente está discutindo nesse atual momento, inclusive em sala de aula, é o princípio da democracia, do respeito às diferenças, tanto étnicas quanto raciais, sociais, políticas. O respeitar é um princípio ético da democracia. Agora, ele fala disso dessa maneira que me parece muito moralista. Eu não gostei, eu pessoalmente não gostei, porque me fez lembrar uma disciplina que existia na época do governo militar chamada de moral cívica. Ah, o senhor está falando daquela moral disciplina? Não tem que ser uma coisa à parte, que agora vamos falar de moral. Não, moral é o dia a dia, cotidiano. Agora eu concordo quando ele diz a moral, os valores, eles são ensinados na escola. E como
a própria relação educador-educando. E que tipo de escola é essa que nós temos? Eu também gostei. Porque não adianta um professor isoladamente estar falando do modo que eu falo, se todo o sistema escolar está com um currículo oculto, ensinando a moral da repressão, a moral da hipocrisia, do roubo, mas escondo que roubo, sonego, mas me faço passar como alguém defensor da pátria, dos bons costumes e contra a corrupção, se eu sonego, eu minto, eu passo a mão, eu desrespeito a lei, eu não obedeço às normas, eu mudo as regras de acordo com meus interesses. Entendeu? Não adianta nada você ter essa aula de valores, isso, a prática cotidiana da escola está ensinando outra coisa. Entendeu? Por isso que eu digo, não é dessa maneira formal e separada. A gente tem que ser coerente com os valores que a gente vive. E a gente vive como educador numa sociedade, então a gente tem que assumir que ponto de vista é esse no qual eu me coloco. Eu sou Agora, um educador de classe média, mas educando as classes populares. O senhor quer saber... Há diferenças. O senhor se refere aos valores, eles são relativos, é isso que o senhor quer dizer? São relativos a contextos, a vivências e a períodos históricos. Mas mesmo assim, na sala de aula, o professor passa valores de forma interpessoal. Passa, às vezes conscientemente, agora, às vezes inconscientemente. Uma coisa que eu entendi aqui é sobre via curricular, que é um outro modelo de formação de valores. Então, mas é isso que eu questiono. Eu não acho que tem que ter um currículo. Tem um tempo destinado. De valores. Quer dizer, nesse caso, o senhor discorda com o autor. Quem que é o autor mesmo? Esse aqui, Como é o nome dele? José Maria Puig. José Maria Puig. Mas aí o outro é o Rogers, que é aquele psicólogo importante, né? Importante, ele dá Gestalt, ele, é só um pequeno trecho dele. Mas, na verdade, professor, ele não fala sobre que valores o professor vai estar passando. Ele só fala valores relevantes para a sociedade. Muito questões pessoais. Aula de religião. E eu não estou numa escola pública. A concepção de ensino é outra. E a concepção de educação é outra. Não é como numa escola de freira ou de padre, ou uma escola evangélica ou judaica, ou muçulmana. Certo. Você tem aula de religião e de valores. Não, aqui não tem isso. Aqui a gente ensina valores, sim, mas esses valores estão intrínsecos. Entendi. No componente curricular português, no componente curricular geografia, no componente curricular história. Porque, pelo que eu entendi aqui, ele diz assim: ao contrário do que ocorre em outros momentos escolares, esse conteúdo não se refere a saberes acabados. São espaços destinados a falar de assuntos que permitem opiniões diversas. Parece que nesse espaço é que o aluno vai poder divergir. Então, quer dizer, há um espaço formal, ele concebe isso, que há um ensino tradicional formal, que ele não questiona, e há um espaço mais livre, que é de discutir. Não existe isso. No currículo de história, não existe essa separação. O próprio conteúdo de história é este espaço onde se discute. Onde se discute. Tudo bem, professor. Pelo que eu sei, pelo livro e pela maneira de você trabalhar, no seu próprio conteúdo de português é esse espaço onde se discute. Não é uma coisa à parte. Muito bem. Você aprende português pensando, argumentando, respeitando o pensamento do outro. Isso é trabalhar valores. O valor do respeito. Você não está naquele grupo que fala dos preconceitos? Certo, eu estou. Então, ensinar português pressupõe também tudo isso. Pressupõe que se trabalha as relações étnico-raciais. Não é uma coisa à parte, separada. Agora vamos falar de valores. Certo. É isso que eu questiono. Olha aqui, esse autor, ele diz: a cultura moral é constituída por elementos de natureza diferente. E cada sociedade... Moral, que eu acho meio complicado. Existe a moral de classe, a moral histórica, a mentalidade. Né? A moral existe de grupos. Moralismo, etc. Mas ele fala de uns conceitos que eu acho bem problemáticos. Entendi. Não são muito consensuais esses conceitos na literatura pedagógica, nem na literatura histórica, nem na literatura sociológica.
Muito bem, professor. Obrigado pela entrevista. Mas eu Nós queria vamos falar- continuar queria falar a um ler pouquinho isso do aqui. Rogers. O Rogers é legal, ele fala da empatia, mas não dá para levar o Rogers ao pé da letra, porque ficar só na empatia não dá, né? A gente tem que entender quem é o aluno, mas o aluno tem que entender também quem é o professor. E afinal, que a gente não está aqui para entender um ao outro. A gente está aqui para exercer um papel profissional. Eu tenho um currículo a ser cumprido com objetivos e estou num ciclo de aprendizagem. Não é um ciclo de desenvolvimento humano, é ciclo de aprendizagem. Ao final do ciclo, o aluno tem que dominar tais e tais conhecimentos. Entendi, professor. Muito obrigado, então, pela entrevista. Tilangela Sula mihloti mama na wanga niyo tilangela Haikona